Pastor Alessandro, boa noite. Eu vou te chamar aqui, tá? Vou te chamar aqui, você me aceita. Boa noite, pastores Alessandro e Cibele. Boa Olá, noite. Tudo bem com vocês? tudo ótimo, graças a Deus. E vocês, casal lindo? Maravilha, maravilha. Melhor agora poder se comunicar com vocês, falar com vocês. Muito bom esse momento. Que bom, uma alegria pra gente, viu? Me sinto Saudade, muito saudade, viu, honrado de estar pastor? aqui. Saudade da resenha depois do culto, saudade da pizza. Foi muito boa aquela Rapaz, resenha. o negócio aí é 5 estrelas, hein? Se a pastorada descobrir como é que é o tratamento aí depois do culto, é fazer fila aí, viu? Para pegar. Acho que o bom não foi nem a pizza, foi mais a resenha, né? Foi mais a conversa. Sem dúvida, sem Conversa. dúvida. Tem que vir com a pastora Cibele agora. Ah, verdade. Essa, tem que convencer ela aí comigo agora, hein? Faz o convite. Já Deixa está o convite. convencida já. Olha lá. A gente precisa aprender um pouquinho os dons da pastora Cibele, esse capricho todo que ela tem aí. Eu acompanho algumas coisas, nossa, admiro muito. Ah, As reuniões de mulheres obrigada. são fantásticas, viu? Obrigado, queridos. Gente, deixa eu só aumentar o volume aqui. A Cibele, ela é extraordinária com essas coisas dela aí, viu? Você vê que a minha sala não tem nada aqui atrás, né? Mas se fosse na dela, você ia ver. Tinha ovelhinha, tinha artesanato, tinha quadrinho, tinha um monte de coisa lá, irmão, né? Então, Coisa de mulher, né? Tem que ser cheia de frufru. Verdade, verdade. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com uma oração, e aí depois a gente dá continuidade à live, o pessoal vai entrando, vai participando com a gente, e aí no final vocês encerram com uma oração, pode ser? maravilha, tamo junto. Maravilha. Pai, nós queremos te dar graças, Deus, por essa noite, por esse tempo, consagrar, Deus, as nossas vidas, os pastores ao Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando dessa live, que vão entrar nessa live, Pai, que o Senhor esteja nos encaminhando, Deus, estratégias, chaves, ferramentas, Deus, para um relacionamento à moda de Deus, um romance à moda de Deus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, pastores, Vocês combinaram aí quem que começa? Sempre ela começa, né, irmão? Bom, e aí, que a gente queria saber como que começou a história de vocês. como vocês eram antes de se conhecer? Como eu era antes de você. Certo. Primeiro eu quero agradecer o convite. A pastora Cláudia entrou em contato, uma amiga que eu amo muito, né? E Cláudia, sei que você tá aí, um abraço para você, amo muito você, uma querida. Nós nos conhecemos, antes, a pergunta é antes, né? Antes de nos conhecermos, eu me converti com 18 anos. Em um período de um ano após a minha conversão, eu entendi que eu precisava me dedicar mais às coisas do Senhor e eu fui para um seminário. Então, com um ano de conversão, com 19 anos, eu fui para um seminário em Curitiba. E aí foi em Curitiba que que a gente começou a... Aí ele vai falar um pouquinho depois, mas antes de nos conhecer foi isso. Eu me converti com 18 anos, não vim de uma família cristã. E aí foi queimando as coisas do Senhor em meu coração. A minha conversão foi muito, muito genuína. Eu realmente me entreguei às coisas do Senhor. E aí eu fui... Deus moveu meu coração, abriu portas para que eu fosse para Curitiba. E lá começou um outro capítulo dessa história. E você, amor, como era? Pois é, eu sempre fui rato de igreja, entendeu? Eu já, na verdade, eu nasci no meio cristão, no meio evangélico, né? Já conhecia o Senhor desde criança e me envolvi muito com a igreja, com o ministério, com o propósito, com tudo isso. Eu digo que eu só não fui líder da Sociedade de Senhoras, né? O resto, meu irmão, o resto eu fui líder. Né? O resto, você pode, qualquer coisa estava lá, né? Então, eu sempre tive uma liderança desde cedo muito ativa na igreja e tal. Tanto que, antes da gente se conhecer, eu já era, na verdade, já era pastor, né? Eu já estava atuando no ministério, só que estava atuando no ministério de forma mais evangelística, né? Estava na área de louvor, adoração, e
E um pouquinho antes da gente se conhecer, por que a gente se conheceu mesmo, é porque eu comecei a trabalhar numa instituição de ensino, num seminário teológico, onde esse seminário teológico fazia algumas... Né, a gente fazia visitas, na verdade, pelo Brasil todo, angariando alunos para o seminário, que era voltado para a área de louvor congregacional e tinha um básico teológico envolvido. E nisso a gente veio parar aqui em Rondônia, numa dessas excursões aí, né? E aí, na verdade, aqui, que eu nesse meio ministerial que eu conheci a Cibele, na verdade, assim, conheci de vista, ela era mais uma aluna, né? No meio de tantos alunos, com entrevistas e tudo mais. E depois calhou dela ir para Curitiba para estudar, ela foi aprovada e ela resolveu estudar lá com a gente. E aí a gente, foi um pouquinho de como era antes. Então eu já estava no ministério, né, e a Cibele estava indo estudar, se preparar para o ministério. Legal. E aí o período que vocês se conheceram, essa forma, aí foi no seminário, aí pode ir dando continuidade aí, vai lá. Aí você pode. No período do seminário, a gente não se envolveu, a gente foi se conhecendo. Primeiro, quem? Ela tinha o nariz muito empinado, não tinha jeito de se aproximar, não. Ih, rapaz. Tá certa! Não, ó, o negócio era... Ela dá continuidade. Não, ela era É difícil, irmão. mulher, tá certo. Não, mas na verdade, assim, não tinha assim, aquele interesse a primeira instância, né? Nem da minha parte, nem da parte dela. Eu tinha uma vida assim, bem corrida, bem ativa lá. E, na verdade, ela estava ali como aluna. Então, a gente, na verdade, praticamente se via só em sala de aula mesmo, né? Eu era professor dela, né? Você entendeu, né? Deu um bote em mim lá, velho. Que começou a levar maçã pra mim, essas coisas, tô brincando, né? Verdade. Já começou. Quem se apaixonou primeiro, então? Quem apaixonou primeiro? O que você acha? Quem que apaixonou primeiro? Pela cara dela, tá esperando que eu diga assim que foi eu, né? Que eu que apaixonei. Olha a cara dela. Vai lá, Eu acredito que foi um tanto quanto mútuo, assim, né? Porque, na verdade, assim, a gente passou um período, eu acho que foi depois de um tempo, assim, de mais de 6 meses que ela já estava estudando, e a gente estava na rotina de todo dia ali. Eu era diretor desse seminário na época, então tinha bastante trabalho, bastante coisa. Então a gente tinha os outros alunos, e assim, foi depois de um tempo, depois eu creio de mais de 6 meses que ela já estava no seminário lá, que a gente começou a olhar um pouquinho diferente, notar algo mais, né? E começou, na verdade, a se aproximar. Mas eu fiquei de olho, é claro, a mulher linda dessa eu ia deixar passar batido, rapaz. O que é isso? E aí, logo no final do seminário, quando eu já estava para encerrar, para vir embora, né? Foi um período curto. E aí eu tinha uma preocupação, claro, né? Já vinha de algumas situações onde você está na casa de Deus. Eu sei que tem muitos jovens hoje que acaba sofrendo com isso. Você tem uma vida com Deus, você tem uma vida de oração, de renúncia, e às vezes você vê aqueles que não são tão comprometidos assim, aparentemente parece que as coisas dão certo, né? Mas é um engano. E aí eu lembro que eu estava um pouco frustrada já nessa área sentimental, já vinha de frustração. Então eu blindei um pouco o coração para não sofrer novamente, né? E eu lembro que na época, até um pouquinho antes, a pergunta que vocês fizeram primeiro, só abrindo aqui um parênteses, é que eu cheguei a alguns momentos a falar para Deus, né? Eu tô aqui, eu tô na tua casa, eu te sirvo, eu sou fiel, né? E parece que as coisas não acontecem, né? Parece que acontece com todo mundo, mas Deus tinha o melhor para mim, o melhor era Ele, né? Mas eu não entendia isso. Então, quando aconteceu da gente conversar, ele procurou, ele veio e ele procurou. A gente já
tinha assim, eu tinha uma preocupação de gostar, mas quando ele veio falar, e Deus foi tão generoso, tão bondoso, que ele tomou a atitude e ele veio conversar comigo. Eu Isso é lembro. moda antiga, irmão. Esse negócio da mulher, já pensou se a irmã tivesse que ir, né? E eu lembro como foi bem bacana, assim, foi um dia bem especial. E aí nós tomamos eu já viria embora, voltar de novo para o meu estado. E aí ele vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas não sei se eu posso continuar, vocês querem perguntar outra coisa? Bora continuar. E aí nós conversamos, decidimos que nós queríamos começar algo, que nós queríamos fazer algo com a bênção dos nossos pais, começar. E ele já tinha no coração dele, eu já havia falado a respeito dele começar de ir para um lugar, de ir para um outro estado, começar, e Deus já havia falado com ele relacionado a Rondônia. E aí eu só vim calhar nessa resposta de Deus para a vida dele, né? E nós combinamos, antes de voltar para cá, nós fizemos uma viagem, e ele foi conhecer os meus pais, né, minha mãe, a minha família. Depois, antes disso, eu conheci os pais dele também, nós nos aproximamos, e nós viemos para Rondônia. Eu voltando para Rondônia, para minha terra, e ele vindo com um chamado para Rondônia. Então, quando nós chegamos aqui, eu não tinha emprego e ele ia começar, né? A vida, ele ia começar. Mas uma coisa que assim, me chamou muita atenção no Alessandro era a questão que realmente ele tinha uma postura de homem, né? De eu vou sustentar a casa, eu que vou ser o provedor da família. Então isso trazia muita segurança. Eu sempre não, né? Mas comecei a trabalhar muito cedo. Eu parei quando eu fui para o seminário. E aí nós viemos com uma proposta de noivar e casar. Minha mãe abençoou, minha família conheceu ele, abençoou também, os pais dele também abençoaram. E aí nós viemos e não tínhamos dinheiro para casar. Novidade, né, gente? Não tínhamos dinheiro, mas com alguma vez. Só a gente passou por isso, ninguém mais passou, né? Imagina. Mas como toda menina, eu tinha um sonho de ter um casamento dos sonhos. Eu realmente tinha um sonho, então eu tinha muita fé. Nós não tínhamos condições, nem ele tinha condições de fazer festa, nem a minha família tinha condições, eu não tinha condições. E aí o que eu fiz? Nós viemos para Rondônia começo do ano, se eu não me engano foi em março, abril. Ele veio em abril. Quando foi em julho, nós noivamos. Em novembro, nós casamos. E isso vocês já estavam namorando em Curitiba, no seminário? Nós oficializamos na nossa vinda para cá, que a gente oficializou. Para a gente poder fazer as coisas. Quando a gente começou a namorar lá em Curitiba, que eu pedi ela em namoro e tudo mais, a gente já tinha combinado algo. Quando nós começamos a namorar, nós já estabelecemos uma data, assim, um tempo de namoro que nós teríamos, né? Entre namoro, noivado e casamento. E ali nós conversamos primeiro e decidimos, então, e entendemos que era o que a gente queria. Nós não tínhamos dúvida no nosso coração, do chamado, do propósito. E eu não tinha dúvida que eu tinha escolhido alguém e ela também. Então, a partir dali, a gente combinou um ano. Combinou com 6 meses a gente iria noivar e com um ano, então, a gente estaria casando. Uau! Objetivo. E aí, nós já tínhamos isso certo, mas aí oficializamos isso mesmo na nossa vinda para cá, já com a bênção da família, né? A gente contou para os outros quando veio para cá que a gente tinha essa intenção, né? Mas no nosso coração já era assim. Já havia. E aí havia o desejo no meu coração, porque foi um tempo curto, mas por todo o contexto familiar, que agora, né, não dá tempo da gente falar sobre isso, mas eu tinha um sonho, eu queria uma festa, eu tinha um sonho do vestido, eu tinha um sonho que fosse um casamento planejado como eu sempre sonhei.
mas não tínhamos dinheiro e eu tinha fé. Então, eu fiz um propósito com Deus de 3 meses. Eu lembro que eu fiz o propósito de jejum e eu jantei, né, na festa do meu casamento. Então, durante 3 meses eu fiz um propósito em prol do casamento. Eu lembro que minha mãe até sugeriu, né, Sibeli, deixa para casar o ano que vem, que aí as coisas vão melhorar, a gente pode ter mais condições, mas eu estava decidida. E eu cria no meu coração, com todas as forças, que Deus ia me surpreender. Eu tinha essa convicção, assim, eu tinha uma certeza, porque eu nunca tive isso de um pai, mas Deus agora era meu pai. Então eu podia pedir para ele e ele iria prover de alguma forma. E aí eu fiz esse jejum e nós não tínhamos nada, não tínhamos comprado nada de imóveis, não tínhamos nada. E assim, nesses 3 meses, Deus abriu as portas, nós ganhamos tudo, tudo. Na verdade, assim, a única coisa que nós não ganhamos foi o armário, né? É um armáriozinho da cozinha. Um armário que nós compramos porque acabou que... Eu tinha que comprar alguma coisa, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Vai ficar feio esse negócio, né? Verdade. Mas o restante, tudo, tudo. Deus abençoou a minha mãe, o meu padrasto. O meu padrasto, na época, Deus abençoou ele. E ele falou que ele ia bancar a festa do casamento. Então, nós ganhamos tudo. Tudo. Sabe o que é uma casa com tudo? Tudo, 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 tudo que vocês pensarem. E eu lembro de um testemunho, que eu fui numa loja aqui, eu tinha ganhado sofá, cortina, geladeira, fogão, tínhamos ganhado tudo. Aí tinha a cama e o guarda-roupa. E eu fui numa loja aqui na cidade e eu vi... Ó o Valqueli, oi Lilico! Eu vi uma cama e um guarda-roupa. E eu achei lindo. Era a cama dos meus sonhos naquela época. Tem alguns irmãos da igreja entrando. Sejam bem-vindos, queridos. Tô chamando queridos. a turma aqui. Sejam bem-vindos. E aí, eu fui e achei lindo, mas não tinha condições de comprar, porque era o guarda-roupa mais caro e era a cama mais cara. Aquela coisa da mulher bater o olho no mais caro, né? Eu que sei, irmão. Eu que sei. Aí, eu fui na loja, eu falei, Deus, meu sonho era esse daqui, né? Mas, tu sabes, né? E aí eu fui para casa, mas aquilo não estava assim, me tirando o sono, nada disso. Eu coloquei para Deus. Não passou muito tempo, uma tia minha me ligou. Ela mora em uma outra cidade. E também tinha a mesma loja nessa cidade. A mesma loja que tinha lá. Ela ligou para mim e falou, Sibeli, eu fui na loja tal aqui e eu vi uma cama e um guarda-roupa. Eu vou te dar a referência, você vai lá na loja e vê se você gosta. Se você gostar, eu vou te dar de presente. Eu peguei a referência e volto na loja. Quando eu volto na loja, eu falo, moça, eu queria ver essa cama, esse guarda-roupa com essa referência. Quando eu chego, qual que era a cama? Nossa. E qual que era o guarda-roupa? O mesmo que eu tinha visto e tinha falado com Deus. Então, assim, eu fui prova viva disso. Os solteiros aí, se tem algum solteiro aí da igreja de vocês vendo a live, quando nós colocamos o nosso coração em Deus, Deus vai sim, porque Deus é um Deus que Ele tem prazer em dar esses mimos para os seus filhos. Não é algo que a gente não pode pedir, claro que pode. E eu vejo Deus assim, de uma forma muito generosa agindo, e se realmente a gente coloca o coração, Ele vai surpreender como Ele fez. Então, nós somos muito abençoados. O meu casamento foi do jeito que eu pedi para Deus. Eu queria uma entrada diferente, tanto é que a entrada foi... A família toda entrou, né? Minha família é muito grande, teve um cortejo, foi uma coisa assim, aquilo que eu sempre quis. Até tem uma irmã que está assistindo a live. Você não tem ideia o que foi aquilo, né? Tem uma irmã que está assistindo a live que ela foi no nosso casamento, porque... Daqui da igreja mesmo, acho que são só 2 irmãos que participaram do nosso casamento. Esse dia a gente estava falando a respeito disso. Então foi um casamento lindo.
Deus proveu todas as coisas, nós não tínhamos condições, mas tínhamos fé. E aí Deus foi prosperando, foi fazendo. Quer compartilhar? Não, querido, por favor, fique à vontade. E assim, nós fomos morar em casa de aluguel, né? Mas o Alessandro logo começou a trabalhar, com um dos meus tios e começou num negócio próprio com ele. E Deus foi prosperando, nós andávamos a pé, aí daqui a pouco tinha a moto da empresa para ele poder andar. E aí as coisas foram acontecendo, Deus foi movendo devagar, de uma casa nós mudamos para outra e foi prosperando. E eu creio muito nisso, eu creio que há uma bênção de Deus quando no casamento, porque hoje as pessoas estão esperando ter condições para casar, esperando ter uma estrutura. Ok, cada um sabe, mas nós experimentamos isso, que há uma bênção, quando há o casamento, há uma bênção que é liberada de provisão, de prosperidade. E o casal que realmente entende isso vai ser abençoado por Deus, né? Eu creio nisso. Não quer dizer que a gente não tinha planos para Sim. tudo. Então, assim, a gente casou e foi morar de aluguel, sim, mas nós tínhamos um plano no nosso coração. Vamos morar no máximo 6 anos de aluguel, né? No máximo em 6 anos nós estamos indo para nossa casa, estamos indo. Então, a gente realmente fez por fé, mas também fez com sonhos pautados em planos bem organizados, né? Então, a gente começa dessa forma, mas o melhor é como termina, né? Não é como começa. Então, vamos começar assim e as coisas vão acontecendo. E realmente Deus proveu todas as coisas foram caminhando ano após ano, e Deus foi abrindo todas as portas, as coisas foram acontecendo, né? E Deus nos abençoou, nos prosperou, na verdade, nos presenteou com muita coisa durante todos esses anos, e foi uma história realmente de construção, de conquista, né? A gente começou de a pé, fez o consórcio de uma bis, foi contemplado na primeira parcela. E o segredo, vou contar o segredo só para quem está na live aqui, como é que faz para ser sorteado na primeira parcela. Tá? Ó, se eu fosse você, eu chamava pelo menos mais 20 aí, né? Você chamava mais 5 aí, né? Pra você ouvir como é que é o negócio, né? Não é normal, vamos acender essa live aqui. Mas, ó, revelação. Para ser sorteado no consórcio na pedra, na primeira, né? É só colocar no nome dela o consórcio que dá certo. Ah, é? Coloca no nome dela que sai na primeira, irmão, né? Mas olha como é que foi. Nós tínhamos era a moto da empresa que a gente andava, né? E aí não era todo o tempo que ele podia me buscar. E aí nós fizemos o consórcio e naquela semana. E aí nós morávamos longe. Aquele dia eu tinha vindo de a pé e era longe, né? Eu tinha vindo de a pé até a loja que ele tinha. Aqui o sol é bem tranquilo, irmão. Então, ela vem de a pé, uma distância de uns 4 quilômetros, imagina. Nossa. Quase nada, né? Ativou a fé da irmã. Aí, nós tínhamos feito o consórcio naquela semana. Isso era... Eu não lembro exatamente o dia que a gente tinha feito o consórcio, mas na sexta-feira da semana que nós fizemos o consórcio, foi o dia que eu desci para a loja. E eu falei, Deus, o Senhor podia abençoar essa moto sair no primeiro sorteio, Senhor. O Senhor sabe, né? O Senhor está vendo aqui, eu vindo de a pé. E eu fazendo essa oração, andando, indo para a loja e fiz a oração. Quando eu chego na loja, eu não lembro exatamente quanto tempo depois, eu já estava na loja, e aí eles ligaram, dizendo que eu tinha sido contemplada no sorteio na primeira pedra. Aí na segunda-feira nós já fomos lá, e aí para poder ver papelada e tal, e eu fiquei, gente, Deus é muito lindo, né? Eu fiz a oração, e esse é os mimos de Deus. Quando um casal realmente se dispõe, eu creio nisso, nessa bênção de Deus. Como o Alessandro falou, não é só fé, a gente precisa agir também, né? Mas você vê o cuidado de Deus em cada detalhe, né? A gente viu isso no nosso primeiro carro que nós compramos e alguns irmãos também nos abençoaram.
A história do nosso primeiro carro também foi uma história assim, bem bacana. Então, nós experimentamos os milagres de Deus, assim. Depois dessa casa que nós tínhamos de aluguel, nós fomos para uma outra casa melhor e ali nós fomos abençoados também por esse mesmo tio. Nós moramos na casa por um tempo sem pagar aluguel e era uma casa bem melhor. Depois a gente começou a pagar aluguel, mas aí você vai vendo Deus tocando o coração das pessoas também para abençoar. Então isso facilitava a gente poder poupar para comprar o nosso terreno, para comprar a casa, né? E eu lembro que... Posso falar a história do carro? Pode, claro. Pode. Eu lembro que eu estava grávida do nosso primeiro filho, Gabriel, que hoje tem 16 anos. E nós andávamos de moto, e já, né, para ganhar neném, aquela coisa de andar de moto, que você sabe que faz mal. A moto da oração, tá? A moto da oração. A moto da oração, exatamente. E aí, nós estávamos pensando, né, em comprar, mas não tinha o dinheiro suficiente. E aí Deus moveu o coração de alguns irmãos na igreja, e alguns irmãos foram fazendo uma vaquinha para nos ajudar com uma oferta para ajudar a comprar o carro. Olha só que bênção. E aí eles fizeram essa vaquinha e tal, e aí era uma quantidade boa, mas nós tínhamos também que colocar um valor. E aí Só uma pergunta, pastor. Nesse período vocês já estavam na igreja, com a igreja, né? Já eram pastores da igreja, sênior? Não, nesse período ele pastoreava em uma outra igreja. Eu era só a esposa do pastor, tinha os ministérios, mas era uma outra igreja. A nossa história com o pastor sênior começa há 15 anos atrás, quando nós começamos a igreja aqui. Então, foi um pouquinho depois. Nós tínhamos só o primeiro filho. E aí, ele pastoreava, ele era pastor na igreja, pastor auxiliar, e eu liderava, também tinha ministérios nessa igreja. E aí alguns irmãos se reuniram tal, e fizeram a vaquinha, e aí nós estávamos então orando. E aí eu tive um sonho. Eu sonhei que nós tínhamos um Celta vermelho. E aí eu acordei, e aí eu contei para ele, eu falei, amor, eu sonhei essa noite que o nosso carro era um Celta vermelho. Aí eu lembro como hoje, ele falou assim, a Gisele, ele falou assim, isso é coisa da sua cabeça, isso é carro de mulher. O Celta vermelho, irmão? Fala sério. Aí ele falou assim, isso é coisa... Meu olho também é vermelho. Não, eu tô falando aí, ó. Mas você tem cara que gosta de carro vermelho, né? Já tá na cara. Aí ele pegou e falou, isso é coisa da sua cabeça, tal. Porque, na verdade, até então, eu ainda nem tinha descoberto esse dom que eu tinha. É porque eu sempre gostei de carro prata, entendeu? Aí, quando ela falou que era um carro vermelho, eu falei, rapaz, isso é carro de mulher que gosta, às vezes, dessa cor, tá? Eu falei, eu não gosto, não. E na verdade, pastores, eu nem gostava também de carro vermelho. Não era minha cor preferida, nunca mesmo. Mas eu sonhei com um carro vermelho que nós tínhamos, e era um Celta. Quando foi na semana, um tio meu liga, que ele trabalhava numa loja de carros, ele liga, Alessandro, apareceu um carro aqui muito bom para você comprar, tem uma proposta muito boa, um valor muito bom, vem aqui para você ver o carro. Ele foi. O carro era de uma mulher e aí ele chegou lá, qual que era o carro? O Celta vermelho. Jeová estava me tratando, não é possível. Aí, no mesmo dia, ele trouxe o carro para eu ver o Celta vermelho, aí eu não aguentei, né? Eu falei, gente, como Deus é lindo, né? E deu certo, o carro foi um carro assim, ele estava muito conservado, porque era de uma mulher, o preço foi um preço muito joia, e esse carro foi tão de Deus assim, que quando nós vendemos ele 3 anos depois,
nós ainda conseguimos vender num valor a mais do que nós pagamos na época. Olha só como que é a bênção de Deus, né? Deus faz essas coisas. Então, nós fomos experimentando a mão de Deus, a provisão de Deus. Depois, quando nós compramos o nosso primeiro carro prata, que aí foi o primeiro mesmo. Mas foi 0 quilômetro. O carro zero. Não passou muito tempo, acho que foi um ano de uso. Nem isso. Nem um ano de uso, aí o Senhor pediu o carro pra gente ofertar para comprar o primeiro terreno da igreja. Foi muito, muito legal. Assim, Deus falou comigo, em particular, e falou com ele. Eu falei, Deus, se isso é do Senhor mesmo, então o Senhor tem que falar com ele, né? Acho que ela orou assim, já basta aquela do Celta, né? Que o senhor falou só comigo, fala com ele. Acho que talvez eu esteja levando a conversa para outro rumo, né? Vocês podem perguntar aí, queridos. Não. Fiquem à Irmã, vontade. eu não estou nem me intrometendo, porque tem muita história, irmão. Então, como ela gosta mais dos detalhes, ela vai preencher o tempo aí só com história aqui, né? Mas como o negócio é relacionamento e está indo para a igreja, né? Então, se tiver uma pergunta assim mais específica... Tem alguma outra pergunta que vocês querem fazer? Eu queria saber, pastores, como é que foi, ou se teve influência dos pais, como é que foi a reação dos pais, no caso do pastor Alessandro, quando teve a mudança de Curitiba para Rondônia, a recepção dos seus pais, pastor Sibeli, quando recebeu o pastor Alessandro em Rondônia, como é que foi a influência dos pais nessa situação? Uma benção, irmão, uma benção. Na verdade, assim, essa questão nossa de vir para Rondônia e tudo mais, na verdade, Deus já tinha falado comigo há uns 6 meses antes a respeito de vir para o norte, vir para o estado de Rondônia. Aquelas orações assim que você não deve fazer na vida, Deus, onde o Senhor me quer, onde quiseres eu vou, essas coisas, sabe? Que você fala assim, depois que saiu, eu falei, e agora, né? Aí, enquanto eu estava... Depois que Deus faz, não, pois é, rapaz, aí eu estava lá em Curitiba, imagina, eu sou curitibano, nascido lá, criado lá, estudado lá, tudo lá no sul. De repente, no meio da oração, assim, vem aquela voz e fala, eu quero que você vá para o norte, quero que você vá para Rondônia, né? Eu, sinceramente, olha assim, rapaz, não sabia que o capeta falava no meio da oração, não, porque tem uma voz errada aqui falando comigo. Mas não era, não tinha jeito, não. Satanás é você, né, galera? Mas não teve jeito. Então, assim, enquanto não encaixou no meu coração esse desejo de aceitar isso, porque eu sempre morei no sul, que eu queria saber de Rondônia, gostava do frio, de repente vim para esse calorão aqui, né? E já tinha aquelas brincadeiras, falava assim, rapaz, que lá já é antessala do inferno, aquele negócio, é quente demais e tal, lá só tem índio, essas coisas assim, né? Que todo mundo tá lá no sul brinca, né, com a turma aqui do Nortão. Mas assim, depois de 6 meses, levou um tempo, na verdade, para eu aceitar isso como uma convicção. Aí depois, enquanto eu não aceitei, falei assim, ó, eu vou para Rondônia, se o senhor quiser, eu tô indo. E calhou assim, depois de 6 meses dessa decisão minha de ir para Rondônia, a gente começou a namorar, olha só, né? Então, agora assim, o estado de Rondônia eu sabia que eu tinha que vir, né? Mas na cidade eu não sabia, mas Deus me revelou a cidade, você entendeu? Deus me mostrou a cidade que eu tinha que vir, ó, Cacoal, olha que maravilha, a revelação, Cacoal, né? Então, mas aí quando eu falei para os meus pais essa história, né? Falei, pai, então, Deus está me chamando para ir para Rondônia, meu pai falou assim para mim, ah, rapaz, isso tem a ver com aquela moça lá de Rondônia, não tem não? Eu falei, ó, Cacoal tem a ver com ela, Rondônia tem a ver com Deus, né? Mas meus pais, assim, foi bem uma decisão diferente para eles, né? Porque eu sempre morei em Curitiba e tal, e agora eu estaria a 3.000 quilômetros de distância deles, né? A gente iria se ver menos, ia ter toda uma realidade, mas eles me abençoaram, apoiaram, entenderam que era um chamado de Deus, entenderam que eu era aquela flecha na mão do valente para ser lançado e Deus estava me mandando. Na verdade, desde criança, né? A minha mãe, na verdade, é ela que vivia falando em casa, né? Meu filho vai ser um missionário, meu filho vai ser um missionário. Eu falei, a culpa é da senhora, que Deus ia me falar essas coisas agora.
Mas então eles entenderam esse plano, esse propósito, e realmente foi assim. Meus pais abençoaram. E os pais dela, na verdade, também, né? A gente foi passar umas férias juntos, né? Que eu já fui me apresentar para eles, eu já fui ferrar a grana do sogro, né, irmão? Porque tá, imagina, duro, liso, né? E aí eu falei, vamos tirar umas férias lá no Guarujá, você quer ir com a gente? Eu falei, não, eu não gosto muito de praia e tal, mas vamos fazer o sacrifício, né? De ir junto, né? Rapaz, aí foi uma maravilha, né? Mas e os pais dela também nos abençoaram. Gostaram de mim, não sei porquê, né, meu irmão? Eu acho que é irresistível esse negócio. Não, mas foi tudo bem, gostaram e foi benção. Nossos pais nos abençoaram, estavam no dia do nosso casamento, né? Abençoaram e puseram as mãos sobre a gente, então foi benção. Nossos pais estavam juntos no processo, porque, na verdade, esse é um pilar fundamental de um relacionamento, né? Então, você que está assistindo aí, se você vai para um relacionamento e seus pais não abençoam, você pode terminar esse negócio, e se você tem convicção que é aquela pessoa, então vai para o joelho, vai para a oração para que Deus toque no coração de seus pais. Porque se Deus tem um propósito, Deus vai mover o céu, terra e coração de pai e mãe. É o mais fácil para Deus mexer, se Deus tem um propósito para você e para a pessoa que você ama, né? Mas não vá contra, porque uma relação sem a bênção dos pais é como uma casa sem coluna. Ela vai cair, não vai ter jeito. Sim. E a igreja, assim, o seminário, eu não sei se era o seminário, a igreja, eu não sei. Qual foi o abraço ou o envolvimento, se eles tiveram envolvimento, né? No caso, os líderes espirituais, os pastores que estavam dando cobertura para vocês. Como é que foi? Então, quando eu me converti em uma igreja. E quando o Alessandro veio para cá, eu tinha convicção que eu precisava acompanhá-lo, certo? Que eu precisava. Então, eu fui até o meu pastor na época, disse para ele que eu estava indo acompanhar o Alessandro e nós fomos para uma outra igreja, que ele era batista. E aí, fui lá, saí da igreja na bênção e nós começamos a igreja. Então, esse novo pastor, quem fez o casamento. Mas hoje, se a gente olhar hoje aqui para a igreja, aquilo que os nossos jovens hoje têm aqui, nós não tivemos. Nós não tivemos um acompanhamento, nós não tivemos instruções, tanto discipulado. A gente sempre diz aqui para o pessoal aqui que eles são, olha, vocês são privilegiados, porque nós acabamos sofrendo muito nos primeiros anos do nosso casamento. Por quê? Porque mesmo ele sendo pastor, e é muito importante a gente entender isso, as diferenças, as vivências das pessoas são diferentes, os valores são diferentes, o temperamento é diferente. Então, no namoro, você se encanta, né? Mas você já vai vendo sinais do casamento. Então, quando nós casamos, eu brinco, eu sempre falo isso, eu era um poço de sensibilidade. Chorava por tudo, irmão. Chorava por tudo. Sensível no extremo. E ele, um poço de grossura, entendeu? Bruto no Bruto. Canto de carroceria, irmão. Pensa. Bruto, entendeu? Então, assim, e ele nem percebia. Então, nós não tivemos esse respaldo, esse apoio, esse acompanhamento. E eu sempre fui uma pessoa também mais reservada. Ele é sempre mais comunicativo, mais para frente. E eu mais reservada. Então, nós sofremos muito nos primeiros anos, porque nós não tivemos acompanhamento. E o que nos abençoou foi quando e eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pelo MFI, eu louvo a Deus pelo pastor Samuel e a pastora Denise, porque quando nós, então, saímos dessa igreja, e nós conhecemos o pastor Samuel, e aí tivemos a direção dele, a direção de Deus para começar algo. Então nós começamos a igreja, houve um resgate, porque antes eu era apenas a esposa do pastor, né? Então eu era alguém que estava ali, mas eu acabava, acho que vocês compreendem o que eu estou querendo dizer, no sentido de
não era o casal. É que era uma igreja denominacional que nós pertencíamos. Era, né? Então, pastoras, na verdade, não existiam as pastoras naqueles ministérios. Né? Então, depois que nós, na verdade, saímos dessa igreja, que ela quer dizer, e começamos a comunidade, né? Então, começamos a ser acompanhados pelo pastor Samuel e pelo MFI. Então, tudo mudou porque tinha visão de casal, né? E assim, nem é o título, não é o título de pastora, porque isso nunca foi minha preocupação, mas era o acompanhamento. Então, o MFI resgatou muito isso em nós. Então, eu quero deixar registrado aqui a nossa imensa gratidão, porque aí, sempre que tinha as programações, os eventos, quando eu não podia ir, porque nós moramos longe, tudo é muito caro, às vezes não conseguia. Pastor Samuel, pastor Denis sempre perguntava, cadê a Cibele? Os outros pastores também, cadê a Cibele? E aí nós fomos percebendo que, uau, não é o lugar de um só, é o lugar de dois. É onde há um investimento no casal. E isso trouxe cura para o nosso relacionamento, porque eu tinha muito problema também de rejeição, muito problema de me colocar nas situações diante das pessoas. Então eu sofria muito com isso. E ali não, ali eles trouxeram os dois, o investimento para os dois, né? Então nós começamos a igreja e agora eu via que eu era importante nesse ministério, 50-50. Então o Alessandro me ajudou muito também, ele sempre me impulsionou, ele sempre acreditou. Eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar no encontro com Deus, eu não queria de forma alguma ministrar. Eu falei, eu não vou. Ele falou, você vai. Eu falei, eu não vou, você vai. Eu falei, eu não vou, eu não tenho capacidade. E eu fui e foi uma bênção. E dali ele sempre, assim, ele é alguém que impulsiona. Ele não é alguém que tem ciúmes, pelo contrário, ele divide o altar comigo, ele me encoraja, ele fala, ó, faz tempo que você não ministra na igreja, precisa ministrar. Então ele tem esse papel de me colocar. Ela prega melhor que eu, rapaz. Tem que deixar ela pregar, velho. Mentira. Mas assim, quero fazer, voltar numa questão que você falou, o papel da igreja, se a igreja participou, não. Então, assim, a nossa igreja na época, ela praticamente não participou do nosso relacionamento, não havia nenhum tipo de investimento, não havia nenhum tipo de interesse em nos preparar para o casamento. E eu vejo como isso é tão fundamental dentro da casa de Deus hoje, que se você tem um casal que está buscando isso, vocês se casaram e assim, não tem uma cartilha para casamento, não é verdade? Não tem uma cartilha para dizer é isso ou aquilo, mas tem a nossa experiência, tem muitas coisas que nós sofremos depois de casar que deveríamos saber disso antes, não é verdade? A gente deveria saber e, na verdade, a gente nem se conhecia tão bem, e é interessante isso, porque a maioria dos casais, gente, principalmente os recém-casados, eles casam sem conhecer com quem eles estão casando, né? Não conhece o temperamento, não conhece os valores, não conhece a personalidade, não conhece a casa direitinho, os valores da casa de onde veio, né? E aí, lá no casamento, vai encontrar uma série de demandas, uma série de problemas que não tem nada a ver nem com o relacionamento, né? Não tem a ver com o amor, quero dizer, o sentimento que sentem um pelo outro. Tem a ver apenas com aquilo que herdamos da casa dos nossos pais, os maus hábitos, ou a forma como nós fomos criados, os problemas limitadores que nós já trouxemos com a gente. Então, como seria importante, né? E como é importante hoje a casa de Deus ajudar os casais a se conhecerem melhor, até uma coisa muito importante, né? Porque eu falo aqui para alguns casais, né? Eu falo assim, ó, chegam na minha sala alguns, né? E eu falo, você conhece bem esse camarada aí, quem ele é? Então deixa eu te falar, ele é assim, 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 a menina fica assim, né? Falo, pois é, você não vai dizer que você começou enganado, que você não sabia, falo, porque ele é exatamente assim. Então, é muito importante que essa maturidade da casa de Deus, pessoas que já passaram pelo caminho que um jovem casal vai passar, não é verdade? Que a igreja desse essa instrução, que a igreja fortalecesse, que a igreja ajudasse a entender. E eu não estou sendo aqui só espiritual, mas que a igreja conversasse, né? Que na igreja existisse a conversa sobre todas as áreas. A conversa sobre dinheiro, né? O pastor Jova está aí, precioso, aí de Sorocaba. Né? Tem gente de Sorocaba aí, ó.
Então, Olha! mas como a igreja deveria preparar o casal, eu digo a igreja mesmo, a igreja deveria ter um plano, deve ter um curso voltado para eles, mas para preparar, com planos financeiros, com planos, na verdade, da aquisição estrutural do seu orçamento doméstico, tudo mais, né? Uma estrutura emocional também, né? Principalmente apresentando os perfis um para o outro para dizer, ó, é com essa pessoa que você está casando, né? Eu acho que muitas coisas deveriam ser levantadas antes do casamento, para não serem levantadas depois, né? Porque depois não tem mais como fazer uma escolha, depois já é uma decisão e você deveria tratar de outra forma, né? Eu sempre defendo que os casais, eles se casam, gente, infelizmente, querendo que o outro faça ele feliz. Ele não é feliz por completo, ele ainda não é completo e ele busca isso em outra pessoa, né? E aí, quando casa, percebe que não era isso que completaria, né? Porque quem está incompleto era ele mesmo, né? E é por isso que demora alguns anos para que a pessoa, então, se torne completa, para entender, poxa, eu estou casando para quê? Para fazer feliz. Esse é o propósito do casamento. Mas eu só consigo fazer feliz se eu já for feliz. Porque se eu não for feliz por completo, eu não vou conseguir fazer o outro. Porque o relacionamento é isso, é se dar, é servir, é abençoar o outro, né? Então, essa é a tônica da coisa. Então, se a igreja não apresenta isso, né, de forma correta, inclusive citando a própria Bíblia, quando fala assim que Cristo, o texto fica muito claro que é para a gente amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E, na verdade, essa palavra lá, ela é como se a gente fosse parafrasear, na verdade, significa aquela palavra, né, que ele se sacrificou por ela, né? Cristo amou a ponto de se sacrificar pela igreja. Ele amou a ponto de se sacrificar. Então, se a gente casa com a mentalidade, com a ingenuidade de que no relacionamento você não vai ter que se sacrificar para fazer a vontade do outro, porque às vezes vai ter sacrifício. Às vezes não, vai ter sempre, né? E é uma escolha sacrificial de, às vezes, ir a um lugar que ela quer. Eu não gosto muito daquele lugar, mas porque ela gosta de eu vou junto, né? Gente, eu aprendi a comer jiló, vocês não acreditam num trem desse, por causa dela. Vocês acreditam? É verdade. Olha que amor sacrificial que é, né? A igreja não me ensinou esse negócio, né? Mas, meu irmão, essa mulher é goiana, ela é família. Ela gosta de um jiló, meu filho. Jiló, uns trem amargo lá. E você acredita que eu aprendi a gostar desse negócio? Né? Então, você vai ter sacrifício. Pastor, eu tenho um cachorro hoje por amor, dentro de casa. Por amor. Amém. Por amor a mim. Fica tranquilo, depois piora, viu? Fica tranquilo, depois piora. Sabe por que piora, rapaz? Porque assim, primeiro era o cachorro, né? Que era conta, mas o cachorro entrou. Rapaz, com o passar dos anos entrou um gato também, você acredita? Aí não. Fica tranquilo. Fica tranquilo, depois você me fala, que você vai entrar o gato também. Mas, pastor, 11 anos esperando, agora que foi eu e o filho, ele não aguentou. Ai, é tão bom animal. E ele fala assim, mas... O gato veio aos 19 anos, fica tranquilo que... Dá tempo. Muita coisa muda. E dentro da mudança, quando eu falei a respeito do início do casamento, que eu era muito sensível e ele muito... Qual foi a palavra que você usou? Você falou brucutu, bruto, ignorante, essas coisas assim. Não ficou aí. Deus veio nos transformando. Então, eu me transformei em uma mulher mais forte. Eu aprendi, eu cresci. Porque eu via que, em muitas situações, e vocês sabem disso, que em igreja, existem muitas situações que te ferem, que você fica ali... E eu ficava muito tempo lambendo a ferida. E eu via que ele levantava, sacudia poeira e linha, né? Pastor Alessandro profetizou um gato, hein? Tá escrito, a Cicinha tá falando aí, ó. Profetiza um aninhado de gato na sua vida, em nome de Jesus. Amém! Eu respeito. Ó, pastor, só para completar a profecia, essa noite ele não dormiu.
porque uns gatos vieram pro nosso telhado e ficaram miando a noite toda. Aí Ô, raça de É miserável. profeta, eu adoro gato. eu vou fazer igual o Eu pastor adoro. falou lá atrás, quando, na hora do chamado. Esse daí eu acho que é Satanás. eu Não, acho que só é pode, ser. irmão. Esse monte de gato aí, isso é um sinal que você tem que... Recebo, amém, amém. Glória a Deus. Então Deus foi nos transformando e ele também foi transformado, se tornou um homem mais gentil. É claro que ele tem o temperamento dele, o jeito dele, e Deus não vai mudar isso, mas houve uma mudança muito grande em nós dois. Não foi só em mim, não foi só nele, os dois. E isso faz com que a nossa casa também seja abençoada, faz com que a igreja também é abençoada por isso, porque não adianta você estar à frente de uma igreja e ter um casamento arrebentado. Então, o Senhor tratou isso em nós. E casamento é assim, a gente vai sofrendo os ajustes, mas eu louvo a Deus, assim, porque nós deixamos Deus nos aperfeiçoar e todo o tempo a gente vai crescendo um com o outro, o respeito vai crescendo. E nós temos conquistado as coisas em Deus. São 15 anos aqui na igreja, tem muitas histórias. E o casamento, nosso segundo filho, Miguel, veio, acho que com 2 anos que nós havíamos começado a igreja. Com 2 anos, né? Isso, com 2 anos o nosso filho veio. Já está acabando o tempo? Não, é a que- bateria aqui que tá avisando, parece que o carregador não tá aceitando. Certo. Ó, pastor, vou deixar vocês em alerta. Se caso de repente cair a live, a gente volta novamente aqui, porque eu tô com o celular aqui e o meu carregador não está aceitando esse celular aqui. Ó, Pode ser? É o seguinte, se tiver que voltar, aí é dobrado o cachê, tá bom? Verdade, Mara. Mara tá falando da semente lá, verdade. Olha aí, o pastor jogou falando, mas voltando. Então, nós experimentamos muitas transformações de Deus na nossa casa. O Miguel veio já no segundo tempo. Nós fomos, como eu falei lá da questão do carro, quando nós ofertamos o carro, e aí nós voltamos a andar de moto. E aí, até uma irmã compartilhou aí, falou, fala o testemunho do carro e tal. Nós voltamos a andar de moto, mas agora nós não éramos mais 2, agora nós éramos 4 em uma moto. Olha só. Na época não tinha aquela lei de trânsito aqui ainda, não tinha os guardas, não tinha nada disso. Então, A lei tinha, não tinha os guardas. não, mas não era algo que era ainda há tanto tempo atrás, isso Era não era permitido, rígido, né? era permitido. E aí nós tínhamos uma moto e vinha nós 4 para tudo, para a igreja. Era assim, pastores. Vinha o Miguel na frente. O que você está mostrando? Era tudo desalinhado assim, em cima da moto, uma cabeça O para cada Miguel lado. na frente, o Miguel no tanque, o Alessandro, o Gabriel, e eu já ia quase caindo da moto, assim, quase voando mesmo. E aí era igual no quartel, direita e esquerda, né? Cada um tinha que ir com a cabecinha para um lado, porque os capacetes não dava todo mundo assim com a cabeça alinhada, né? Cada um tinha que colocar o capacete para um lado. E eles amavam aquilo, eles cresceram, né? Eles foram vendo a igreja crescendo, eles amavam, mas chegou um tempo que já não dava mais para ficar os 4 andando, eles foram crescendo. E eu literalmente estava quase caindo da moto mesmo, né? A Lucimar sabe bem o que é isso. E aí, eu lembro de uma história que nós fomos numa conferência em Araçatuba, e aquela época era época de chuva, né? Porque era carnaval. E já era um tempo onde Deus estava preparando para fazer um milagre na nossa vida. E nós fomos na conferência e aí, quando terminou a conferência, olha o que Deus fez. Veio uma irmã lá da comunidade de Araçatuba procurar o Alessandro, que o pai dela tinha uma fazenda aqui em Rondônia, em Pimenta, e que ele tinha um carro para trazer para cá. E aí
conversando, resumindo, né? E aí eles conversaram, pegaram o contato. Esse irmão, gente, ninguém faz isso, ninguém, se não é o Senhor. Esse irmão deixou esse carro, era um Uno branco, deixou esse carro por 6 meses conosco. O carro era para ir para a fazenda. Ele deixou o carro com a gente por 6 meses, era tempo de chuva. Eu lembro que eu chorava tanto de gratidão a Deus. Eu falei, Deus, quem é? Eles nem conheciam a gente, né? Eles moram em São Paulo, a gente mora aqui. Quem é que empresta um carro durante 6 meses para um casal, mesmo que seja pastores? Hoje em dia, né? Você não pode, vou confiar, não. E eles nos abençoaram com esse carro. E era um ninho branco, né? Eu lembro que quando chovia, eu fechava os vidros, eu adorava a Deus. A gente tinha um coração tão grato, porque a gente via provisão. Agora não era mais os 4 na moto, agora a gente tinha o carro para andar. E aí, o milagre estava para acontecer. E quando o milagre está para acontecer, Deus vai tirar aquilo que precisa tirar. E aí o irmão precisou do carro, lá para a fazenda, e aí foi logo em seguida Deus nos abençoou com a compra do nosso carro. Então, um casamento quando ele está firmado em Deus, a gente vai experimentar milagres. Deus é um Deus que ama fazer milagres nas famílias, que ama abençoar casamentos com milagres. Não só, e tanto eu quanto o Alessandro, nós experimentamos milagres de restauração no casamento. Nós experimentamos milagres de provisão financeira. Nós experimentamos milagres de cura. Então, assim, é muito forte, muito lindo. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo compartilhando tantos testemunhos por causa dessa palavrinha chamada casamento. Há uma bênção de Deus a respeito disso. Se tiverem alguma pergunta... A gente queria ouvir muito mais da história de vocês, do carro prata que vocês ofertaram, mas eu acho que a gente guarda para uma outra live, pode ser? Ah, claro, que aí vai as histórias do ministério, são as ministeriais, né? Certo. Então eu quero que vocês dois juntos, se vocês puderem liberar uma palavra sobre os casais, sejam eles casados ou namorados e noivos, e para os solteiros também depois. Ok. O que eu falo assim, que é muito importante para os casados, né? Que não caminhe sozinho, né? É muito importante o seu relacionamento ter um acompanhamento. Porque a realidade hoje é que muita gente sofre justamente porque não entende, tem um problema, talvez, problemas de comunicação em casa, um fala e o outro não entende, um expressa um valor e o outro não entende que é um valor. Então é muito importante quando você é acompanhado por uma outra pessoa, por um outro casal, né? Quando tem gente que cuida do seu casamento, quando tem gente que abençoa o seu casamento, que acompanha o seu casamento, porque sozinho a gente não vai chegar lá com a qualidade que poderia chegar, né? Então, é muito importante que a gente tenha pessoas investindo no nosso casamento, cuidando do nosso casamento. Então, eu diria para você que é casado, né, que está aí assistindo a gente, que é muito importante o seu casamento ser acompanhado. Existem muitas situações que a tua esposa não vai poder falar isso com você, ela vai ter que falar com uma outra mulher, né? E tem coisa também que não é a esposa que vai dizer para o marido, é outro homem que vai ter que dizer para ele, porque se ela disser, ele não vai aceitar nunca. É assim ou não é, né, gente? Né? Se o casal fala, ele não aceita, porque não é assim, ou seja, leva para um outro lado. Então, é muito bom quando a gente é cuidado, quando a gente é acompanhado, quando alguém se importa com o nosso relacionamento. E eu vejo isso porque, assim, com certeza a experiência de vocês também como pastores de jovens aí, quantos casamentos a gente já salvou, vamos dizer, humanamente falando, tudo por conta de ter uma conversa madura, de fazer enxergar o que não estava enxergando, né? E de chamar a atenção também daquele que estava sendo infantil dentro do relacionamento, ao mesmo tempo confrontando pecado e etc. Então a gente percebe a importância que é ter alguém cuidando da gente. Então um casamento ele é forte quando a gente consegue repartir com pessoas de confiança
pessoas que possam agregar na gente. Viu? Muito precioso isso. Você quer falar para os solteiros, meu amor? Uma palavrinha para eles? O que eu poderia deixar é que eu acredito que não só a parte do homem, mas a mulher também, um casal precisa ter fé. E Deus, Ele ama fazer milagres em casamentos. O primeiro milagre de Jesus, né, foi em um casamento. E nós experimentamos milagres de Deus no nosso casamento. Então, para você que está assistindo, eu quero dizer para você que existem milagres hoje que pode acontecer no seu casamento, se você crer, se você tiver um propósito para isso. Porque Deus ama intervir, Deus ama abençoar, trazendo milagres para as famílias. Então, eu quero incentivar você a crer que o milagre vai acontecer e vai chegar aí na sua casa, em nome de Jesus. Para os solteiros não falta, né? Para os solteiros é o seguinte, né, meu irmão? Se não for de Jesus, sai que é laço. Né? É simples o negócio, né? Se a pessoa não é de Deus, sai que é laço, não tem jeito, né? Mas vocês liberaram chaves também. Vocês liberaram chaves importantes que eu acho interessante, né? A pastora desde o começo falando sobre vocês não tinham dinheiro, mas tinham fé, né? E agora liberando essa palavra agora mais uma vez no casamento, né? Fé, porque a fé é o que vai trazer tudo que a gente necessita. É claro que a gente não vai ficar parado esperando, né? Mas para quem tem fé tem tudo. Isso que importa. E aí o acompanhamento. O que eu digo sobre isso é muito importante, é uma lição que eu aprendi ao longo dos anos de casamento. A gente não precisa de dinheiro. A gente só precisa de Deus. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma deficiência na minha casa, quando eu preciso de algo, que algo seja suprido na minha casa e tudo mais, o que eu faço é falar com Deus a respeito. Eu nunca falo para Deus me dar o dinheiro. Mas eu falo para Deus, me mostra o caminho para que eu consiga isso. Se eu preciso aprender alguma coisa, porque assim, eu entendo que quem vai trazer, eu não preciso nem do dinheiro muitas vezes, eu preciso da bênção de Deus que supra aquela área que eu estou necessitado. Então, às vezes, eu nem estou precisando de dinheiro, Deus pode levantar alguém que me dá aquilo. Então, quando a gente aprende isso também dentro do casamento, você vai parar de brigar por causa das coisas, você vai parar de brigar porque não tem dinheiro para isso ou aquilo, porque o dinheiro, às vezes, ele é uma raiz maligna dentro do nosso casamento. Sim. Então, eu não preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais bênção de Deus, eu preciso mais da presença de Deus, e Deus vai escolher o jeito que Ele vai trazer, a forma que Ele vai trazer para prover isso na minha casa. Então, isso é fundamental. Fundamental. Show. Amém. Show, maravilhoso. E o acompanhamento da liderança, né, que é a palavra que foi ministrada, que o senhor trouxe, o pastor trouxe, né, de pedir, aí eu resumo isso também em pedir conselhos, né, que Provérbios fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, para quem tem o acompanhamento, para quem corre em busca de ajuda, isso daí é o ponto crucial para um relacionamento saudável. Ninguém consegue resolver nada sozinho, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. E principalmente ser transparente e ensinável, né, querido? Um solteiro precisa ser transparente com a dificuldade que ele tem e também ser ensinável. Porque se ele conseguir, se ele for aberto para aprender e não para já dizer que sabe, porque o tal do jovem é meio cabeção, né? Ele acha que sabe o que ele não sabe ainda. Né? A gente já foi assim, na verdade? Então a gente acha que sabe, a gente acha que consegue. Não, conseguir talvez na força a gente vai conseguir, mas vai conseguir do jeito mais difícil, vai quebrar mais a cabeça, vai doer mais, né? Então quem tem um coração ensinável, ele vai conseguir com muito mais rapidez absorver os planos e propósitos de Deus para a vida dele através da sua liderança. Uau! Show! Muito bom, pastores. Eu quero que vocês, dá honra para vocês agora de orar, né, encerrar essa live, agradecer pela vida de vocês, e mesmo agora diante da distância, parece que a gente está tão perto, né? Não sei. Foi gostoso esse momento demais. Eu quero de verdade agradecer por vocês terem entregado esse tempo para a gente, para poder ministrar sobre as nossas vidas, abençoar as nossas vidas, e todos os casais também que estão participando da live. Amém, amém. Eu vou aproveitar e deixar um convitezinho, porque como a gente entrou nesse assunto, nós temos um fuso horário aqui de 1 hora de diferença, né? Então,
Aí para vocês deve ser 21h08, é isso, né? Mais ou menos, 21 horas, né? Aqui para nós é 20 horas ainda, né? Então é uma hora atrasado o nosso fuso horário. Então, mas hoje a gente tem nossa reunião de jovens, nossa rede de jovens vai se reunir e eu vou falar sobre alguns assuntos assim que vamos pegar um pouquinho sobre a área financeira, algumas coisas também, tipo, que acho que vai dar um start legal naquele jovem que um dia está querendo casar, mas não sabe o que tem que fazer ainda, o que ele tem que pensar, como é que ele tem que se planejar para algumas coisas. No nosso horário aqui, no horário de vocês, vai ser 23h30 que começa, mas como o jovem gosta de dormir tarde, então tá tudo certo. Né? E hoje é sexta-feira. Então, sextou, né, meu irmão? Então, 23h30 a gente vai transmitir lá. Então, se alguém puder acompanhar, acho que vai ter princípios muito fortes e poderosos lá. Tá bom? Vai ser no Instagram, no YouTube? Como é que vai ser, pastor? Vai ser no Instagram da rede da RNL, Rede New Life. Tá bom? RNL. Isso. Tá. Tá bom? Tá, ok. Beleza, pastores. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra mesmo. Amém. Poder conversar, que eu nunca ainda tinha conversado com a pastora Cibele, né? E foi uma honra muito grande. Eu que agradeço. A gente só se viu nos encontros. Foi no MFI e no acampamento, né, em Araçatuba, mas nunca nunca conversamos. Né? Agora o pastor Alessandro, a vez que ele veio aqui, a palavra dele foi sensacional. Os encontros também em Araçatuba, também, que a gente teve, foi maravilhoso. E, né, já tem uma certa intimidade, vamos dizer assim. Nós já comemos pizza junto, nós já tá tudo certo. Bebeu coca. Fala para sua mãe, para ela me convidar para eu ir aí, tá bom? Ó, Clau, você pode me convidar. Ela acabou, o último comentário foi dela, lá. Verdade, pastora, você vem aqui para uma reunião de mulheres. Isso. De mulheres não, vai ministrar para todo mundo. Pra gente. Hashtag Clau me chama. Vocês viram como é que a MFI fez bem para tímida, né? Vocês viram aí como é que a MFI faz bem, rapaz. Olha aí que maravilha. Você influenciou ela, pastor. Ele me ensinou bem. Mas olha, eu quero agradecer pela oportunidade, o convite da Cláudia, estar com vocês conhecendo que eu ainda não tinha esse relacionamento, uma alegria muito grande, um prazer. E eu espero Deus proporcionar para a gente aí um momento de mesa ainda, a gente estar junto, compartilhando aquilo que Deus tem feito. Obrigada de coração, viu? Amém. Obrigado, pastor. Uma alegria demais, tá bom? Muito obrigado, é um privilégio estar com vocês. E no que a gente puder servir vocês, estamos juntos. Beleza? Maravilha. Maravilha. Obrigado, pastor. Pode orar, por favor? Vou orar por vocês. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Pai, por esses irmãos tão preciosos lá de Sumaré, por essa igreja linda, essa igreja jovem, preciosa. Deus, nós nos sentimos tão honrados, Pai, de poder estar com eles, repartindo princípios, Pai, que o Senhor nos ensinou ao longo do tempo. Não somos nós, mas é o Senhor na nossa vida, aquilo que o Senhor gerou em nós. E nós queremos abençoar todos esses irmãos que estão na live agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre cada um deles toda sorte de bênção espiritual, emocional, material, que as mãos do Senhor sejam sobre cada um, que a mão do Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe aqueles que são casados, aqueles que ainda vão se casar, que em tudo o Senhor os supra, segundo as tuas riquezas, é a nossa oração, Pai. Muito obrigado por essa comunhão, por essa linda amizade que nós temos. Nós somos muito gratos que o Senhor tem nos unido, os teus filhos aqui, lá em Sumaré, nós somos muito gratos. Abençoamos a vida do pastor Ronaldo, a pastora Cláudia também, que as mãos do Senhor estejam também sobre eles. Amém. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pastores. Deus abençoe vocês. Gente. Foi um prazer imenso. Tchau, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.